Bom dia, meus tomates! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, o Excentron limpou a masmorra da Pedra de Sangue Branco. Ganhou uma habilidade nova de fazer uma barreira ao redor do seu corpo. E agora voltou pro palácio. Está começando o evento de cerimônia do Império. O Excentron fala que esse é o dragão da luz, Yogg-Nit. O Rubinho já fica com os olhos abertos, falando: caramba, esse é o Yogg-Nit? O Prota fala que ele protegeu o palácio do dragão vermelho esses anos todos. É a primeira vez que ele vê, não é? O Rubinho fala que é sim. Nunca imaginou que um esqueleto tão bem preservado estava nesse local. O Prota fala que o Yogg-Nit está morto, mas a magia dele ainda vive. É por isso que está inteiro até hoje. Porém, os demônios sempre cobiçam o poder mágico restante. Duran fala que o Império Rune mantém adormecido essa magia desde a época dos fundadores. Manda a Majestade começar a cerimônia agora mesmo. O Prota fala que entende, vai fazer isso rapidamente. Já pega a adaguinha do Duran, fala que a cerimônia é bem simples. Depois de se cortar com a adaga, o sangue deverá correr em cima da cabeça do Yogg-Nit. No começo, parece apenas ser uma cerimônia simbólica, porém, quando o crânio exposto ao poderoso sangue dracônico, a alma do dragão da luz contida no resto mortais é mantida dormente. Esse processo deve ser feito todos os anos. O Duran fala que foi concluído. A resposta da magia foi bem perfeita. A alma do Yogg-Nit foi selada. Fala que é como esperado da Majestade, embora tenha derramado pouco sangue, foi mais do que o suficiente. O Prota pergunta o que o Rubinho achou. Essa é a verdade por trás da cerimônia do dragão vermelho. Rubinho fala que ter a permissão de ver tal cerimônia foi uma honra que nunca poderá ser superada. Pergunta por que a Majestade concedeu uma bênção tão grande para ele. O Prota fala que é porque ele é forte, ele não precisa ficar comovido. Há valor em dar aos fortes tratamento que eles merecem, já que sempre permanecerão lutando mesmo nas batalhas mais difíceis. Rubinho fala que não importa qual inimigo se levante contra ele, enquanto estiver vivo, vai abrir o caminho para Vossa Majestade. O Prota fala que mal vê a hora para ver isso acontecer. A Reinhardt já vem correndo, gritando: Majestade, estávamos te esperando. O Prota pergunta o que foi, Reinhardt. Fala aí, otária. A Reinhardt fala que o primeiro-ministro mandou uma mensagem urgente. Na mensagem está escrito que houve um grande número de aumento de demônios no Muro das Lamentações. O Prota pensativo diz que isso não parece ser tão urgente. Os demônios sempre estão vagando por aí, mas acaba percebendo algo, dizendo que uma mensagem urgente do reino de Sapgold chegou, dizendo que a senhorita Scripps foi para o reino de Sapgold a avisar que os dois príncipes estavam fazendo treino para diminuir a sua linhagem dracônica, mas o rei Magus ficou muito puto e aprisionou a senhorita junto de todos os enviados. Nessa hora, o Prota já fica todo nervosinho e já rasga a carta, ficando muito puto, perguntando como eles ousam fazer isso. Duran fica falando para a Majestade ter calma, se acalma um pouquinho. A Reinhardt fala que todos os ministros aguardam a presença dele, acredita que é melhor a Majestade agora mesmo. Na frente dela, ela só consegue ver o Excentron muito puto. Ele manda ela dizer para eles que vai chegar em breve. Reinhardt já vai correndo como uma boa mensageira. O Prota manda o Rubinho chegar perto, fala que essa vai ser a primeira missão dele, convocar todos os cavaleiros do dragão branco. O Rubinho fica nervoso, perguntando: todos eles têm certeza? O Excentron fala que dá permissão para que todos os cavaleiros do dragão branco usem o portal de teleporte do palácio. Rubinho fala que vai fazer, pode deixar com ele. O Excentron fala que não consegue se segurar. Sapgolds e Magus vai ter que dar uma lição nesses dois imediatamente. Enquanto isso, no território dos demônios, um lobo que comeu o pré-treino do Craquiane acabou crescendo demais. O Carlos Jade fica desviando do golpe de patinhas
e fica voando com suas asinhas de morcego doente. Dá um chute no bucho do pobre lobo que comeu pré-treino. Ele fica cuspindo, falando que esse pré-treino é dos bons. O Carlos já usa o seu poderzinho de vampiro no pobre lobinho e o lobo fica jogado no chão, igual um pedaço de cocô. O Carlos fica falando, bom garoto, está tudo bem, dizendo que não vai doer tanto. Coloca o pobre do lobo em um transe, deixando ele paralisado. Manda ele ficar tranquilo. Ele não vai morrer ainda, não quer matar ele no final, mas como não come faz tempo, vai pegar um pedaço da carne dele, já corta uma lasca do lobo e começa a devorar, dizendo que vai beber um pouco do sangue dele também. Depois de fazer isso tudo, fica dizendo que agora sim, agora tô comido. Fica perguntando o lobo se ele tá bem, ele não pode reclamar, já que tentou matá-lo também. Mas agora está bem satisfeito. Foi boa a comidinha. Manda ele prestar atenção. Recentemente, o Deku tem enviado seus homens para a Muralha das Lamentações, ou sei lá o nome que é, mas acha que o reino de Sapigold está planejando fazer algo grande também. O lobo fica perguntando como esse cara tá falando comigo. Pensativo, fala que não entende esses humanos loucos. O Carlos fala, o Deku perguntou para qual dos dois lugares ele queria ir para sua primeira missão. O Carlos ficou dizendo que não tinha certeza, e aonde o mestre mandasse. Estava fingindo ser um idiota, mas o Deku mandou ele ir para Sapigold. E agora ele está feliz, já que ele disse para ir para esse local. É a sua oportunidade de ouro. Essa é a chance perfeita para escapar desse esconderijo de demônios nojento de uma vez por todas. O lobinho pensando que só quer escapar dele. O Carlos fica dedando o lobo, perguntando se ele não vai falar nada. Pergunta do lobo se ele sabe porque essa é uma boa chance. Fala que Sapigold é um reino. Lá deve ter um monte de gente forte que pode protegê-lo do Deku. Fica mandando o lobo falar alguma coisa que já tá ficando irritado. O lobo bravinho fala que quando se mexer, ele vai ver só, vai matar ele na mesma hora. O Carlos fala que mesmo eles não tenham cavaleiros famosos, como o Dragão Branco, com certeza vai ter muitos cavaleiros e magos poderosos. Se pedir, talvez tenha certeza que eles ajudem, já que na verdade é um humano. Os demônios sequestraram ele, por favor me protejam. Tem informação de dentro do exército demoníaco, vai ajudar eles com tudo que souber. Isso é o que vai acontecer se ele for de cara. Fica se perguntando se as pessoas vão acreditar nessa história quando ele chegar lá. Para ser honesto, a situação dele é bem ridícula, né? Ele ainda é humano. O lobo pensativo fica se perguntando, e a parte que ele simplesmente arrancou uma parte dele para comer, tá mais para um monstro do que um humano. O Carlos fala que de um lado do seu rosto tem todas essas marcas e agora tem até presas, e seu apetite ficou meio estranho. Até mesmo essas roupas que está vestindo é estranha. Deku deu elas para ele, mas no fim ele ainda é humano, não está do lado dos demônios. O lobo pensando que não importa o lado que ele tá, contando que ele fique do outro. Assim que chega no palácio, o Excentro já manda o Rubinhos e o Duran preparar todos os preparativos. Chama o Beus e manda ele relatar toda a situação atual. O Beus fala que o rei de Sapigold Magis acha que o Império Rune sequestrou os príncipes dele. Devido a isso, ele deteve os nossos diplomatas. Disse que se deseja salvá-los, precisa ir até lá pessoalmente. O Excentro fala que foi ele quem pediu por isso. Ele sabia que mexeu com a pessoa errada. O Beus fica falando que eles não devem fazer isso. O Excentro fala que claramente Sapigold declarou guerra. Vai perguntar mais uma vez, neste momento, evitar uma guerra é a melhor escolha? Beus pede desculpa pela sua falta de inteligência. Vai seguir todas as ordens da sua majestade. Pode ir. Reza para que a majestade fique sã e salva. O Prota fala que se os demônios continuarem atacando a Muralha da Lamentação, ele precisa enviar todos os cavaleiros negros para lidar com eles. Mas isso não deve acontecer, consegue sentir. Beus fala que agora entendeu. Então os demônios e Sapigold estão juntos. O Excentro fala que de fato, como esperado do primeiro-ministro, ele pensa bem rápido. O Prota pensativo diz que o timing de tudo isso é conveniente demais. O rei de Sapigold acabou de prender os emissários no exato momento que os demônios começaram a atacar.
A Renate já vem chegando devagarzinho. Fala que a majestade finalmente chegou. O Excentro fala que essa é a armadura dos Cavaleiros Dragões Brancos, hein? Ela fala que recebeu porque virou uma deles. O Excentro fala que isso é ótimo. Agora eles vão lutar uma batalha de verdade. Estão indo para a guerra contra Cipgold. Os Cavaleiros do Dragão Branco irão marchar para a batalha imediatamente. Enquanto isso, em Cipgold, o Magus dizendo que acha que fez a escolha errada. Não achou que as coisas iriam chegar nesse nível. Pretendia usar ela como uma vantagem contra o Império Rune. A Scripps, toda amarrada, fala pra ela parar com isso. Ainda não é tarde. O Magus fica falando que tudo isso foi decidido no momento que o Imperador executou o Barza. Ele ousou matar um dos súditos mais leais que ele tinha, mas agora ela está dizendo para deixá-lo em paz. A Scripps fala que ele é diferente, ele nunca vai vencê-lo. O Magus já mete um tapão na cara dela, dizendo cala a boca, vadia. A Scripps fica lá, toda jogadinha amarrada no pau. Eu não sei porque ela tá tão fraca assim, mas tudo bem. Vem aparecendo um Jorginho Bocudo. Fala pra majestade se acalmar. Essa é a oportunidade perfeita. Esse é o Barza 2, o irmão do Barza 1. O Barza fala que sim, vossa majestade. Agora os preparativos estão todos prontos. O Magus fala que ele é o único em que pode confiar para estar do seu lado. Desde que o irmão dele foi brutalmente assassinado pelo Imperador, esteve se segurando esse tempo todo. Essa guerra não pode ser evitada. O Barza fica falando que agradece a majestade por confiar nele. Além disso, os golem armadurados que mencionou antes estão concluídos e aguardando comando. O Magus fica dizendo que isso é incrível. Pode trazê-los aqui. O Barza já mete suas palminhas de otário. Vários golems Zeta começam a aparecer um por um. O Magus fica falando que esses golems são incríveis. É impressionante. E pensar que ele conseguiu construir soldados mecânicos que podem se mover por conta própria, como esperado da família Barza. O Barza fica dizendo que está honrado, majestade. Antes de morrer, o irmão dele descobriu um laboratório secreto. Lá dentro estava o Barza 1 fazendo experimentos com humanos. Foi quando o Barza 2 chegou e falou: mano, o que você tá fazendo? Aí o Barza 1 falou assim: fica tranquilo, eu tô quase acabando. O Barza 2 ficou falando que ele não podia fazer isso, ele tinha que parar. Foi quando o Barza 1 deu uma porrada nele, mandando ele sair de perto. Se ele não fizesse isso, a família dele não iria sobreviver. O Barza 2 pensativo diz que o irmão dele foi muito longe pelo bem da família, mas teve uma morte fútil no Império Rune. Fala para a majestade que veio aqui para vingar o irmão dele. Passou sua vida toda isolado em sua casa, pesquisando a magia e inovações da sua família. Se fizerem mais desses soldados que seu irmão criou, podem vencer o Império Rune. Tudo que precisa é da aprovação dele. O Magus fica falando que confessa que já teve medo do Império Rune, mas estava enganado. Manda ele se preparar. Depois dessa guerra, vão ser a nação militar mais forte do continente, ultrapassando até mesmo o que a Rune é atualmente. Então, pergunta quantos desses golems ele consegue fazer em um ano. O Barza 2 fala que se realmente se devotar, consegue fazer 20 em um ano. O Magus fica falando que disse que o poder dele supera de um cavaleiro, com aura de sangue de ranquear, hein? Muito bom! O Barza fica perguntando o que aconteceu com a princesa pra ela estar nesse estado. Ficar rindo, dizendo que coitadinha dela, que otária. Parece que o inibidor dele de aura de sangue está fazendo efeito. Nunca imaginou que ela voltaria por vontade própria. Deixou tudo mais fácil. Pergunta como o Magus conseguiu convencer o Imperador de vir pra cá. Magus fala que ouviu dizer que ele escreveu uma carta que vem pessoalmente informando sua chegada. O Barza fica falando que ele deve ter atravessado a fronteira nacional agora.
a destruição vai já começar. Manda ela olhar bem como o pai dela se comporta de maneira extrema. Golems armadurados, ele realmente acredita que algo assim é possível. O desenvolvimento parou depois que o irmão dele morreu. Eles só estão se movendo por um curto período de tempo com a magia dele. O Imperador de Rune não é o único alvo da sua vingança, porque o pai dela também é. Fala que ela é incrível pois está se acordando, hein? Afinal de contas, todo o sangue dracônico dela deveria ter ficado inutilizado. A Scripps fica tentando avisar: Vossa Majestade, não faz isso. Mas o Barda tampa a boca dela, mandando ela ficar quietinha. Tudo o que precisa fazer é assistir toda a história se desenrolar. A Scripps fica falando, mesmo sem conseguir falar, pra Vossa Majestade não acreditar nesse cara. Já que essa pessoa na sua frente é um demônio. Um Jorginho já vem chegando, dizendo: Majestade, chegou um relatório. Ele tenta passar pelos barras de ferro de bosta. O Jorginho fala que o Imperador de Rune e sua comitiva já atravessaram a fronteira. O Magus fica nervoso, dizendo que já são os Cavaleiros do Dragão Branco que estão vindo. Se eles vierem aqui, provavelmente estão ferrados. O Barza fica mandando a Majestade se recompor. Vão ouvir o relatório primeiro. Jorginho fala que exatamente. O relatório diz que os Cavaleiros do Dragão Branco não fazem parte dessa comitiva. Disseram que a comitiva só possui 10 Cavaleiros do Dragão Negro. O Magus fica falando que mesmo sendo Imperador de Rune, não acredita que ele ousou invadir sem usar os Cavaleiros do Dragão Branco. O Barza fala que se atrair ele até o palácio, assim tudo vai acontecer de acordo com o plano. A Scripps fica falando que a Majestade está vindo aqui por causa dela. Mesmo sendo Imperador, ele não vai conseguir lidar com tudo isso sozinho. E mesmo que tenha os Cavaleiros do Dragão Negro, se acabar ficando no caminho, vai ser um fardo. Se for assim, prefere morrer. Jorginho fala: olha lá, a princesa tá metendo louco. O Magus fica falando pro Barza fazer alguma coisa. O Barza usa sua habilidade de prisão, mas é só umas cordinhas que segura a boca dela pra ela não morder a língua. O Magus já mete a porrada nela, dizendo que estava com pena, porque ela é filha dele. Mas ela usou agir assim depois do Império Rune conquistá-la. Não podem mais baixar a guarda. Ele não acha que é possível os Cavaleiros do Dragão Branco estarem escondidos dentro da comitiva. O Barza fala para a Majestade não se preocupar. Posicionaram os Cavaleiros com auras laranja na frente. Eles possuem sentidos aprimorados. Dentre os que passaram a fronteira, deve haver apenas uma pessoa escondendo um grande poder. Fala se não é isso mesmo. Jorginho fala que é sim, e acredito que essa pessoa seja o Imperador. O Magus fica falando que o Excêntrico é um maldito nojento. Vai fazer o sangue dele jorrar no chão. Quer ver até onde o orgulho arrogante dele vai levá-lo. Fala para o Barza que concede total controle sobre o exército. Ele precisa capturar o Imperador vivo. Se ele resistir, pode usar os reféns que eles têm. E se mesmo assim não funcionar, pode matá-lo. O Barza fica rindo de que o desejo dele é uma ordem. Agora, o reino de Sapgold está condenado. Esse rei ridículo finalmente vai cair. O mundo que matou o irmão dele tem que ser destruído e vai criar um novo mundo, onde é livre de todos estes humanos de merda. Um mundo onde nobre aqueles da linhagem dracônica não governam mais. Irá surgir. O Excêntrico, passeando pelo local, fala que Magus vive em tanto luxo, hein? Os guardiões ficam perguntando quem ele é, pode se identificar. Este caminho leva para o palácio. Civis não podem acessar essa via, nem ficar bloqueando. O Excêntrico, muito puto, pergunta se parece com civil para eles. Agora entende como esperado de meros guardas de Sapgold. Não imaginou que eles teriam tantos vigor assim. Os guardiões ficam falando que, baseado na roupa dele, ele parece ser um nobre. Mas de que família ele é? O Excêntrico fala: como assim família? Eu vim aqui para fazer um massacre. Um guarda já vem gritando: Lorde Excêntrico, nos assustou desaparecendo assim.
porque está aqui ainda não é hora de se reunir. O Excêntrico fala que se o Igros interromper de novo, não vai ter piedade. Os guardiões ficam dizendo que ele parece ser um cavaleiro, mas não é um cavaleiro de Sapigold. Ou talvez seja um mercenário. O Prota pensativo fala que já sabe que eles são irrelevantes pra cacete. E ainda ficam completando a frase um do outro. Eles não param de falar. Não estão aqui pra começar uma guerra. A hora vai começar. O Excêntrico pergunta onde estão os outros. O Igros fala que eles estão esperando do lado de fora, majestade. O Excêntrico fala que acredita, que disse para não chamá-lo assim, até ele ter entrado no palácio. O Igros fala que ainda tem que manter isso em segredo, acredita que falhou em esconder a identidade dele, no momento em que viu ele usando essa armadura. O Excêntrico fala que não tem como negar. Bem, esses homens não parecem interessados do que o esperado. Então, vamos testar para ver se eles notam. Os guardas ficam dizendo que não sabem quem ele é. Eles precisam se identificar agora mesmo. Este é o Palácio Real de Sapigold. Forasteiros não podem entrar quando quiserem. Manda eles voltarem agora mesmo de onde vieram. Já começam a ficar todos cagados de medo assim que veem que o Igor está usando a armadura do dragão branco. O Excêntrico fala que agora eles caíram na real, né? Os guardiões ficam dizendo, calma aí, pô, é brincadeira, é pegadinha. O Excêntrico fala que ele é o imperador do Império Rune, manda saírem no caminho agora mesmo. Os guardiões ficam dizendo que não podem fazer isso, manda buscar reforço agora mesmo, pergunta com quem eles estão falando, ficam discutindo para ver quem vai pedir ajuda, começam a ir pra porrada, pra um obedecer o outro, sendo que os dois são orelha seca. O Excêntrico começa a ficar muito puto vendo aquela cena na sua frente. Fala que se eles não saírem do caminho desse momento, qualquer um dos dois que ele vê na frente vai matar sem piedade. Os guardiões já ficam cagados de medo e vão embora correndo, com formato de pontinha. O Igros fala que acha que eles vão trazer mais cavaleiros, porque vão deixar eles ir assim. O Excêntrico fala que o mais importante é onde estão os outros agora. O Igros fala que eles estão chegando. Já vem a Renate, a Elin já vem toda correndinha, dizendo que pede desculpa, Vossa Majestade. A Santa é mais lenta que todos, então demoraram muito para chegar. A Liena fica dizendo que estou aqui em segredo, ela não pode falar isso. A Aline fala que é verdade, esqueceu e acabou chamando ela de santa, né? O Excêntrico começa a ficar puto vendo ela falar que a majestade está aqui, pergunta se ela está com problema. O Excêntrico já mete a bicuda nela, mandando ela ficar calada. Ou ela está tentando dizer para o reino inteiro que o imperador de Rune está aqui. A Eileen fala que é verdade, era um segredo, esqueceu disso também. O Excêntrico fala que ela faz muito barulho, manda ela esquecer disso e ficar de aguardo. Pergunta se a Liena está machucada em algum local. A Liena fala que não, só se sentiu um pouco desorientada no caminho pra cá. Ele manda ela não se esforçar muito. A Liena, pensativa, diz que está se forçando demais. Não faz tempo nenhum que voltaram da ruína. Deveriam deixar ela descansar um pouco. Vai morrer de exaustão. O Excêntrico reúne todos os seus milhões de cavaleiros. Mentira, é só um pouquinho mesmo. Chama o Wigner. Ele fica perguntando, salve sua majestade. O Excêntrico fala que acredita que esses números de cavaleiros estão abaixo do esperado. Por quê? O Wigner fala que mobilizaram o máximo possível de cavaleiros do dragão branco, deixando o mínimo nas outras regiões. Não tiveram outra escolha se queriam manter as outras regiões defendidas. O Excêntrico pergunta onde estão os Bloomhearts. A Renate fala que o pai dela está defendendo os cavaleiros na muralha e no lugar dele veio o senhor Wigner. O Wigner fala que a maioria dos outros membros estão ajudando a subjugar os orcs. O Excêntrico fala que entendeu. A partir de agora, eles vão se separar em duas equipes. Uma irá ganhar tempo, enquanto a outra vai invadir o castelo. O Wigner fala que vai seguir as ordens da sua majestade. Pensativo de que os rumores eram verdadeiros, ele se tornou uma pessoa completamente diferente do que ele costumava ser antes. O Excêntrico fala que os dois vão assumir a liderança e eliminarão quem ficar na frente. Não importa se são soldados cavaleiros, nobreza ou realeza. Matar quem atacar e neutralizar aqueles que se renderam. Precisam fazer isso. Manda a Liena ficar na retaguarda, auxiliando os outros cavaleiros. A Elin
vai dar a vida dela para proteger Liena. O Ygritte fica dizendo que ele se parece muito com o antigo imperador. Fica ansioso para ver como o Império Rune vai progredir a partir de agora. O Essential fala que a guerra vai começar. Dentro do palácio, o Jorginho já fica gritando: majestade, problemas, tem uma emergência. O Barza, de boa, fazendo um círculo mágico, fala que a majestade retornou ao santuário. Pergunta o que eles querem. Os guardiões falam que o imperador de Rune apareceu bem na frente do palácio. Barzas pergunta o que ele está dizendo. Como o imperador pode estar lá? Os guardiões falam que é verdade, ele apareceu do nada. O Barza fala que isso é impossível. A comitiva dele acabou de entrar na periferia do reino. Leva pelo menos 2 dias para chegar até aqui. O guardinha fala que não sabe porque eles estão ali na frente, mas é verdade. E ele está vestido com os cavaleiros brancos. O Barza já fica nervoso, dizendo que os cavaleiros do dragão branco estão aqui. Tem certeza que não sentiram mais nenhuma outra aura poderosa no imperador na barreira. Eles vieram aqui sendo suas auras de sangue de propósito. Mesmo assim, eles chegaram muito antes do esperado. Acha que talvez eles usaram um portal de teletransporte. Fica se perguntando se por acaso colocaram um portal dentro do reino em segredo. Mesmo assim, tem certeza que sentiria um número de pessoas chegando. Os guardiões ficam perguntando o que faz agora. O Barza fala que primeiro diga se sabe quantas pessoas estavam com ele. Eles falam que tinha pelo menos umas 10. O Barza fica dizendo 10? Só isso? Sério? O guardinha fala que sim, mas todos eles estavam usando a armadura do dragão branco. Viram com seus próprios olhos. O Barza fala que isso é impossível. Ouviu dizer que tem menos de 20 membros dos Cavaleiros do Dragão Branco, e o número deles está liderando o ataque no campo de batalha contra os orcs. Não poderiam simplesmente deixar os postos vazios. Os guardiões ficam dizendo que é verdade. Manda eles dar ordem agora mesmo. O imperador já está invadindo o palácio e os guardas que estão tentando impedir estão sendo massacrados. O Barza fica com seu sorrisinho maligno. Pergunta se ele está pronto para a guerra, hein? Não acredita que ele está tentando começar uma guerra contra Sapgold usando apenas 10 cavaleiros. O Essential continua sua invasão. O Barza fica falando que aceita a declaração de guerra dele, seu imperador louco. Os guardinhas ficam gritando: parem o Império de Rune agora mesmo. Mas eles já invadiram a Estrada Real usando o portal de teletransporte. Precisam proteger a majestade e parar os outros imediatamente. Dentro do castelo, os guardiões dizendo que atualmente os cavaleiros reais estão fazendo uma formação em cada rua. Só por precaução, sua majestade deve ser levada para outro local. O Barza fala que isso é besteira, porque iriam dispersar as tropas deles. Manda reunir todos os cavaleiros reais na linha de frente e envie agora mesmo uma ordem. Reúna todas as forças de proteção e envie reforços para o palácio. Os guardiões falam que entende, mas isso é arriscado. E quem é aquela criancinha parada ali no balde? Nunca viu antes? E que cheiro é aquele estranho que estão sentindo? É como se fosse sangue podre. O Barza manda eles cuidar dos seus afazeres. Não tem trabalho a fazer? Os guardiões vão indo embora sem entender nada, mas achando suspeito. O Barza apenas analisando com a sua cara feia. Ô bicho feio! Fala que aqueles insetos conseguem até sentir a aura de sangue também. Parece que conseguiram sentir a aura de sangue de alguém da família dos vampiros. Aquele amuleto ele conhece. É a primeira vez vindo alguém dessa família usar ele. Não acredita que tem esse tanto, mesmo que ele estivesse escondendo seu poder com um amuleto desse tamanho. Muito tempo atrás ele recebeu um pedaço de amuleto de um vampiro, mas demorou muito tempo para conseguir reproduzir esse poder. O Carlos fica perguntando o que tem nesse barril. É o Chaves, é? O Barzo fala que trancou a princesa aí dentro, ela nunca mais vai conseguir sair. Selou os poderes dela com um amuleto. Vai usar a princesa e se livrar de todo o rancor que ele tem. Esses 40 anos de ressentimento que viveu como humano, horrível e nojento. Fala que nesse meio tempo ele pode descansar em algum local. O que ele trouxe já deve ser o bastante. O Carlos fica dizendo que isso é perigoso, parceiro, não bebe não. Mas não adianta, ele taca tudo pra dentro. O Barzo manda ele não se preocupar. Uma vez que ele estiver pronto para receber os convidados sozinho, vai ser o bastante. Mesmo que seja o Imperador ou os Cavaleiros Dragão Branco, não são pares para os demônios, então não vai precisar da ajuda dele.
O Carlos fica sem entender nada, pensando que só queria fugir dos demônios, mas acabou foi encontrando outro. O Barza fica rindo, olhando pro seu círculo mágico. Os guardinhas de Sapigold ficam voando pra longe. A Ellen fica mandando outros pra cima, pra eles pegarem o arzinho do Kallo. A Renard fica com seu grupinho, fazendo a defesa das costas. Os outros ficam todos machucados, apenas 2. O Prota e o Igni estão lá só de boa, fazendo pose, apenas olhando tudo. Um guardião de Sapigold já fica todo nervoso, dizendo que não conseguiram tocar nem no fio de cabelo de um dos Cavaleiros do Dragão Branco. E ainda por cima, tem mais do que foi avisado. Precisa se recompor. Com certeza, eles têm uma fraqueza também. Percebe que 2 pessoas estão machucadas no peito. Fala que os únicos 2 cavaleiros feridos, manda todos os soldados prestarem atenção e focar nos feridos da multidão agora mesmo. O Helgesta fica perguntando se eles parecem tão fracos assim mesmo, né? O Rubinho, olhando a cena, fala que com certeza é exagero levar esses soldados ao campo de batalha. Manda o Helgesta levar o resto com sua majestade o senhor Igni. Vai assumir a responsabilidade pelos outros que estão aqui. Confia nele e assuma a liderança. O Helgesta fala que entendeu, vai deixar tudo com ele para ele resolver e já vai embora correndinho. O guardião de Sapigold manda ignorar o que correu e focar no que tá parado ali e atacarem ele agora mesmo. O Rubinho já faz aquela sua cara de sério e começa a preparar sua lança bicuda. Já dá-lhe um golpe muito forte que faz o local explodir. O guardião fica falando que esse ataque dele parece que estava mirando nele também, hein? Acha que isso é uma merda. Manda eles pararem ele agora mesmo. E acabou.